Se chegaste até aqui não foi por acaso. E hoje, com um oráculo dos anjos, para ajuda diária. Então, não tão focado na ascensão espiritual, não tão elaborado, mas sim uma ajuda diária dos anjos, né? Coisas para a gente no dia a dia saber se eles estão perto, conselhos sobre como agir. Vamos ver o que é que eles têm para dizer. Aqui os protetores e defensores venham assistir, venham ajudar. Não venha a morte, não venha a doença, não venha a perdida, não venha a depressão, não venha a destruição, não venha a azar. Louvado seja Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, louvado sejam todos os mortos e todos os mortos que acompanham todos os filhos, os protetores, defensores, guerreiros, santos e orixás. Guias, protetores e defensores. Anjos, arcanjos, protetores, defensores. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, virtudes e dimensões. Louvado seja o arcanjo Samuel, arcanjo Rafael, arcanjo Uriel. Rafael, Zadkiel, Anael, Serrei, Nitaia. Senhor Deus, tu és o meu auxílio e a minha salvação. Senhor, vem depressa, não te demores. Senhor Deus, vem depressa, não te demores. Os protetores e defensores. Conselhos dos anjos para o coletivo de almas. Que me veja, que me escuta e que possa necessitar de amparo ou de uma mensagem. Louvado seja todas as potências angelicais. Liberta-te do passado. Estimado amigo, o peso do teu passado está-te a esgotar demasiado. É hora de desfazer-te dele. Não o queres tão pouco e não o necessitas. O passado está. Conserva as lições aprendidas e o amor e descarta tudo o resto. Cuidem também do vosso corpo, está bem? Se vocês não cuidam do vosso corpo, é quase como uma árvore que se desprende das suas raízes, está bem? Se descuidas do teu corpo e do mundo físico, te afastas das tuas raízes. Ainda que estar nas nuvens resulta ser muito prazeroso, a tua ascensão e o teu trabalho são necessários na Terra. Te ajudamos a encontrar o equilíbrio entre o espiritual e o material para que possas gozar de uma vida plena na Terra. Isto é algo que eu, por acaso, eu também, eu penso muito nisto, está bem? Eu penso muito nisto e normalmente o que me vem sempre à mente é a história do Siddhartha, o Buda. Porque há uma parte da história de Buda em que Buda, depois de ter frequentado algumas ordens ascéticas, algumas ordens assim com procedimentos duros, ele decide ele sozinho, ele vai para o meio do nada, tá bem? E ele encontra lá, se não me engano, uma figueira e encosta-se nessa árvore junto a um rio. E assim ele fica. E durante anos, ele fica ali em estado meditativo completo. E ele não come, ele não bebe. Nas escrituras o que diz é que a água que ele bebia era quando chovia, como ele estava com a boca semi-aberta, de vez em quando escorria um bocadinho de água. E às vezes também uns passarinhos passavam e faziam um cocó, e então era isso que acabava por cair na boca, e isso era o alimento dele. De resto, ele não teve sustento durante anos, mas ali se aguentou num estado meditativo. O que é que aconteceu? O corpo dele ficou muito fraco, tá bem? Ele ficou muito magro, muito debilitado. E a certa altura, depois de ele já estar há anos numa meditação profunda, ele despertou. Ele despertou pelo barulho de duas crianças que tinham ido junto ao rio e que estavam a brincar. E ele ali teve uma realização. A realização do equilíbrio, porque aquelas crianças estavam felizes, estáticas, mesmo, estáticas não, extasiadas, estavam simplesmente a chapinhar na água, a mandarem água uma para a outra, a brincarem, está bem? E ele apercebeu-se da força e da beleza desse estado, está bem? Então vamos ser assim, ser tão espiritual, que desconectas da Terra. Então espera, para que é que a nossa... Então para que é que uma pessoa encarnava? Para que é que uma pessoa estava cá? Né? Para que é que eu tenho um corpo físico? É apenas para... E isto é algo que eu tenho pensado, talvez, especialmente nas últimas 2 semanas, por algumas coisas, alguns processos meus, tem a ver com o equilíbrio entre o ser espiritual, a evolução espiritual, o caminho espiritual e o prazer na vida. Tá bem? O prazer na vida, o prazer em comer as coisas que gostas. Lá está. Não em abuso, não coisas que te fazem mal, mas sim,
se estás a dar valor, se estás a dar, né? É tal história, vamos a comer, agradecemos a Deus pela comida que temos no prato e depois desfrutamos do que temos e desfrutamos da companhia dos nossos amigos e dos nossos familiares. E desfrutamos de um passeio num parque e desfrutamos da ida à praia e nós somos seres físicos e então encontrar este equilíbrio entre o físico e o espiritual, está bem? Ao mesmo tempo sinto que aqui também o libertar-te do passado, está bem? O libertar-te do passado e ao mesmo tempo estarem aqui a dizer que estar nas nuvens é muito prazeroso, também me estão a dizer assim, talvez aqui seja procurar o prazer das coisas que te firmam cá, está bem? Ou seja, o que é que eu quero dizer? É muito giro a gente juntar-se com os amigos e vamos beber uns copos, mas não estás firme no momento. Tu no dia a seguir, se abusares, tu não te vais lembrar de metade das coisas, então como é que lá estavas? Não estavas. Então tem a ver com isto, o desfrutar as pequenas coisas da vida. E isso também é espiritual. Na história de Buda, de Siddhartha, ele largou completamente aquilo que ele tinha decidido fazer durante anos e ele mandou-se para dentro do rio e começou a chapinhar com as crianças e divertiu-se. E depois daquilo voltou e foi comer e foi... E a verdade é que como ele se tinha abstraído dessas coisas, tinha-se retirado dessas coisas tanto tempo, todas essas coisas deram-lhe uma nova alegria, um novo prazer, mas ele também tinha uma nova visão sobre essas coisas, está bem? Então, não cometer excessos, mas não cometer excesso assim, não sejam nem demasiado espirituais, porque a menos que sejas um padre, a menos que sejas um... E mesmo que sejas, desculpem, mas vamos ser sinceros, mas o padre não merece ser feliz, não parece... E eu já conheci padres que gostavam muito de comer e de beber e eram a alma da festa quando estavam à mesa. Vou-vos dizer, pelo menos há uma pessoa que eu estou a pensar em concreto, porque assim que ele se apresentou a mim, ele disse assim, olha, aqui não sou o senhor padre, aqui passas uma garrafa de vinho, aqui vamos comer, a gente vamos beber, vamos rir e vamos brincar. E é óbvio, mas foi tudo salutar, né? As conversas foram positivas, porque é o interior da pessoa. Mas então, não cometer excessos. Mas aqui até o excesso de ser espiritual também é um excesso. Também é um excesso. Porque chega a um ponto em que tu também já estás ali com um ego muito exacerbado a olhar para os outros de um distanciamento. Então, mas eu vou-vos dizer, não façam isso. Não façam isso, sabem porquê? Mente, corpo e espírito, certo? Então, olha, a mente, quando o corpo morrer, a tua mente foi-se. O que é eterno? O espírito. Então, tu eras um espírito. Vais voltar a ser um espírito. Nesta vida, aproveita a tua mente. Aproveita o teu corpo. Então, aqui este equilíbrio. Aproveita o teu corpo, mantém-o, alimenta-o bem, mantém-o saudável para usufruir da melhor vida que tu possas ter. Não destruas a tua mente porque também, né? Mas lembra-te, eras um espírito. Continuas a ser um espírito. Vais voltar a ser um espírito. Este é o momento de usufruir da vida. Agora, se usufruir da vida simplesmente a destruir a cabeça e estás sempre nas nuvens, isso também é um desperdício. Um desperdício do teu tempo de vida. Um desperdício porquê? Porque não estás com os pés firmes na terra. Não estás com os pés verdadeiramente firmes na terra, está bem? Tudo o que a gente faz, né? Tudo o que a gente faz que nos separa demasiado do momento presente, às vezes o tempo voa e tu vais a ver né? Estás muito separado das tuas raízes. Então, estar separado das raízes dizem-me que conectem-se às vossas amizades que são fortes, né? Que as raízes estão estabelecidas, que são árvores saudáveis, que aguentam que já aguentaram tempestades. Conectem-se à vossa família. Libertem-se do passado, tá bem? Libertem-se do passado e desses ressentimentos, de qualquer más tendências. E volto a dizer, nem demasiado, olha, nem muito ao mar, nem muito à terra. Nem muito espiritual, nem muito material. O caminho do meio é o caminho aqui a percorrer. Está bem? Então este é o conselho dos anjos. As vossas orações foram escutadas, eles estão convosco desde o princípio e estão velando por ti e por todas as pessoas que estão implicadas de algum modo na situação atual. Não te afastes do caminho e é seguro que irás chegar muito longe. Pronto, então, estás num bom caminho,
Está bem? Mantém-te equilibrado entre o físico e o espiritual. Se estás preocupado com as situações que envolvem outras pessoas, fica sabendo que as tuas orações, mesmo que às vezes silenciosas, estão a ser escutadas e vão chegar a ti e aos outros à tua volta também. Olha para ti mesmo e a todos os outros com olhos dos anjos, ou seja, dizer com amor incondicional e aceitação. Deste modo inspiras e animarás a todos os que estejam ao teu redor para que alcancem o seu máximo potencial. Sonhos doces, sonho desperto. Quanto mais o faças, mais fácil te resultará receber e ouvir as nossas mensagens. Relaxa e deixa fluir os teus pensamentos sem dirigi-los, simplesmente observas como se de uma película se tratasse, de um filme. Deixa que as ideias e os pensamentos fluam com liberdade e dele surgirá a criatividade. Pronto, então olha, eu falei de meditação e elas aqui estão a aconselhar a que as pessoas meditem, está bem? Então o conselho dos anjos é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, está bem? Então procurar viver a vida, está bem? Procurar viver a vida. Depois, às vezes, tirar um tempo, está bem? Um tempo para simplesmente estar, está bem? Meditar, há mil e uma formas, há mil e uma práticas, mas vou-te ser sincero, os anjos dizem que é simplesmente, e sinceramente é assim que eu penso, que é tu estares, escutares o teu corpo, respirar, deixar estar, e a certa altura o que é que vai acontecer? Uma data de pensamentos intrusivos, vais começar a ser atacado pela tua própria cabeça, a dizer-te assim, olha, esqueceste disto, olha, e vêm os pensamentos parvos. A minha ideia, com toda a humildade, e eu volto a dizer, não sou o supra-sumo, nem sou o que entende de tudo, está bem? Sou apenas alguém a fazer o meu caminho. Eu penso que às vezes o que acontece isso é como um computador que está a limpar todo o lixo, está bem? Então todos os assuntos que deixaste também e sabem quando estamos no computador e baixamos e fica aqui em segundo plano, fica a barrinha. Tu tens uma data de barrinhas abertas e algumas delas aos anos. Nunca foste lá clicar para fechar. Quando tu permites-te a meditar, o que estás a permitir à tua cabeça é que vá reexaminar essas coisas e essas coisas voltam e chega a um ponto que é, ok, mas isto já não é preciso. Isso vai libertar espaço. Vai libertar espaço na tua cabeça, está bem? Vai libertar espaço na tua cabeça. Ok. Então é isto. Tentem estar um pouco mais presentes. Ou seja, usar o vosso corpo físico. Usar o vosso corpo físico é meter os pés na relva. Ok? Aproveitem a vida. Mas a vida, estou a falar mesmo mais a vida natural. A vida natural. Aceitem as coisas que Deus vos deu. As matas, os bosques, as praias, tudo. Juntem-se com pessoas que gostem de voar da mesma maneira que vocês, está bem? E em vez de só estarem a querer às vezes sinais nos sonhos, né? Porque os sonhos é uma boa maneira de se comunicarem connosco e de fazerem coisas chegar a nós, mas procurem sentarem-se em silêncio e deixar os pensamentos vir. Não os tentem controlar, está bem? Ou seja, imagina, tu vais estar, eu quero estar em silêncio, eu quero ouvir isto, eu quero ver aquilo, pronto, olha, isso já são pensamentos que já estão a influir, né? Eu quero ouvir isto, eu quero... Não. Tenta estar em silêncio. E quando as coisas vêm, permite que elas venham, olha para elas e deixa-as passar, está bem? Algo como... Para quem já andou de avião, é como ver as nuvens, está bem? Passa uma nuvem, passa outra nuvem, né? Tu não vais conseguir acompanhar porque o avião está a andar para a frente. Assim também és tu. Também tu estás a andar para a frente, por isso o pensamento vai vir, tu vais ver o que tens a ver, ele vai. Já não volta. Já o resolveste. Por isso, pés no chão, está bem? Aqui é um conselho, para quem disse não ser muito espiritual, o conselho que está aqui é espiritual, que é talvez irem até a natureza, meterem os pés no chão e aí sim tentarem sonhar acordados, meditar. Ok? Juntarem-se com pessoas com quem as vossas relações já têm base, estrutura, tá bem? Ou seja, amizades ou familiares que já viram as tempestades da vossa vida e que a árvore continua em pé. Tá bem? Tudo isto é bom e tudo isto faz parte da vossa vida. Tá bem?
Porque, lá está, é que o caminho espiritual, falando por mim, pelo menos, né? Nem para todos há de ser igual, mas o caminho espiritual tem a tendência de fazer de nós um pouco ermitas, porque há uma altura em que temos necessidade de nos resguardar, há uma altura em que nos temos que dedicar aos nossos assuntos, e a verdade é que a maior parte das outras coisas tornam-se. Tudo está a chamar a nossa atenção, então a verdade é que às vezes para tu te focares nas coisas, tu precisas de cancelar esses estímulos. Mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Também, então, se há momentos em que deves fazer então é como ao urso, né? O urso também faz uma altura de hibernação, mas assim que as condições estão favoráveis, ele vem viver a vida. Está bem? Então é isto. Procurem o caminho do meio. Procurem o caminho do meio, procurem meter os pés na terra, procurem descarregar junto à natureza, procurem fazer meditação. Os que a fazem sabem a fazer, os que não sabem vão começar a experimentar, está bem? Sabendo que é apenas isto, está bem? Vocês são um supercomputador, um computador como ainda não tinha sido inventado, são uma autêntica máquina, e vocês talvez sejam sobrecarregados, porquê? Porque é demasiados processos, e nenhum deles, né? Abriram quantas páginas estão aí? Tens páginas que estão abertas desde o do infantário, tens páginas abertas desde o infantário, algumas dessas podemos fechar, né? Temos assuntos que ficaram resolvidos e que simplesmente não foste lá clicar no botão. Está bem? Porque ficou lá uma ou duas dúvidas sobre aquilo, mas a verdade é, já passou. Já passou. Liberta-te. Está bem? Já passou, já foi. Ah, mas eu agi bem. Ah, mas eu agi mal. Ah, eu fui o herói. Ah, eu fui o vilão. Já foi? Então o filme já acabou? Começa outro filme. Está bem? Ah, foste o vilão naquele. Então, agora experimenta ser o cowboy. No outro vai ser o índio. Está bem? A verdade é esta. Aproveitem a vossa vida, está bem? Porque o espiritual quer que vocês vivam uma vida física boa e feliz. E de certa forma eu sinto que ser espiritual é tentar baixar o céu à terra. Sempre foi esta a minha ideia. Ser espiritual é baixar o céu à terra. Ou seja, o paraíso hipotético que toda a gente está a fazer fábulas pode ser agora. Pode ser a vossa vida. Pode ser o que vocês dão aos outros. Então vamos buscar o céu para a terra. Vamos baixá-lo aqui, está bem? Vamos criar isto Vamos fazer daqui um paraíso. Como? Olha para ti e para os outros com os olhos dos anjos, com amor incondicional e aceitação. Deste modo inspirarás e enamarás a todos os que olhem ao teu redor para que alcances o seu máximo potencial. Então, se fores muito espiritual e me estiveres a ouvir, és mesmo tu que devias andar aí no mundo. És mesmo tu que devias estar a viver uma vida física, a trazer alegria aos outros que possam não estar com os olhos tão abertos como tu. O que é que interessa então seres tão espiritual, estares tão evoluído e depois não afastaste dos outros? Então aí já não. Espera, porque já está aí uma coisa, já está aí a falta de humildade, já está aí uma questão de afastamento e isso a gente já sabe que não está a fluir no amor incondicional. Então, muita aceitação, muito amor incondicional e para todos os que estão mais espiritualizados e os que estão menos espiritualizados, descalcem-se, não estou a brincar, descalcem-se, metam os pés na terra. Vocês quando eram crianças andavam todos sujos, eu já usei uma palavra um bocadinho coisa. Vocês andavam todos sujos e toda a gente estava muito contente. Eu adorava brincar com ela. Eu fazia... como é que se diz? Eu gostava de fazer cimento, que era para depois fazer as rampas, que é para depois ir buscar a bicicleta e quando aquilo estava seco passava por elas. Se calhar tenho que ir brincar um bocadinho com a lama outra vez. Mas eu vou-vos dizer, eu muitas vezes estou junto à natureza, descalço, venho todo sujo. Eu depois gosto muito de ter a casa limpa, mas há um equilíbrio. Então é sujo, chego aqui, limpo os pés e entro para dentro de casa. E depois vou ter que limpar a casa, também está tudo bem. Muitas bênçãos para vocês, caminho do meio, amor. Lancem as vossas raízes à terra. Está bem? Isto é algo que se faz. Está bem? Há meditações, por exemplo, dentro das práticas do Munai. Isto é uma coisa que a gente visualiza, está bem? Porque vocês têm as raízes. São as raízes invisíveis e energéticas, está bem? É só isto. Vocês não se esqueçam que vocês são um mini universo, está bem? Aqui temos os rios. Temos os rios a correr. Né? Há aqui rios a correr. Né? O sangue
é igual ao mar, ao rio e à chuva. Está bem? Aqui tem um fogo enorme. Se duvidas, vai ver qual é a temperatura do corpo humano. Não é? É porque a temperatura normal é uns 30 e tal. Quando está 30 e tal, lá está um calor tremendo. Então espera, tens fogo no meio do peito. Tens ar. Da terra vieste, à terra voltarás. Então, todos os 4 elementos estão em ti, tal como estão no planeta. E pensa nisto, é quase como tu seres uma extensão enorme deste grande planeta, todos. E então imagina a gente conectarmos todos a essa grande mãe e, e libertarmos toda essa má energia, sabes? Libertarmos toda essa má energia e alimentarmos disso. E vou-vos já dizer uma coisa, a grande mãe Terra adora a vossa má energia, a vossa energia densa. Não tenham medo, podem mesmo entregar. Porquê? Porque para quem faz compostagem sabe, o material putrefacto torna-se fertilizante. Então, vocês dão-lhes a vossa má energia e ela vai carregar um mundo de flores para vocês verem e colherem. É uma maneira bonita de ver e não é mentira. Está bem? Muitas bênçãos, muito axé e Munai. E Munai é amor. Muito amor.